Fala, neurônios. Esperar o pessoal entrar. Adicionando o pessoal aqui. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tá dando pra ouvir legal aí? Legal, aí tá tranquilo? Certo. Boa Ó o noite, cara doutor aí, ó. Caio. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo certo. O áudio de todo mundo tá legal aqui pra mim. Vamos começar. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui, Sim, ó, tá tranquilo. Ah, beleza, então. Então vamos lá. Fala, neurônios. Dr. Felipe Semensati, Dr. Fábio Gonçalves aqui do Papo de Neuro. Na live de hoje muito especial, a gente vai tratar sobre neuromielite óptica, vamos falar também um pouquinho sobre algumas novidades do Bectrins. E o nosso convidado muito especial, né, esse ano já tivemos algumas lives muito bacanas, hoje mais uma delas. Ficamos muito felizes com a presença do Dr. Caio de Serol. Ele é neurologista, neuroimunologista pela USP de São Paulo, atua também no HC da UFPR e no Instituto de Neurologia de Curitiba. Bom, fizemos nossa página para dar voz para grandes especialistas da área e o Dr. Caio, sem dúvida, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Caio. Opa, valeu, muito obrigado pela apresentação aí, obrigado pelo convite, com certeza vai ser muito proveitoso aí. doutor Caio, começando então pelo básico, né? O que é neuromielite óptica? A neuromielite óptica ela é uma doença autoimune, inflamatória, que acomete o sistema nervoso central, geralmente associada à produção de anticorpos anti-aquaporina 4, né? Ela, antigamente, ela foi descrita há muito tempo, né? E tem um epônimo, que é a doença de De Vick, que descreveu dois casos de neurite óptica sequencial com mielite, e que hoje se tem dúvida mesmo se era mesmo NMO associado ao anticorpo anti-aquaporina 4 ou eram casos de MOGAD, mas foi o que suscitou a descrição da doença, né, com as manifestações clínicas principais, que é acometer o nervo óptico, né, então causando neurite óptica, ou acometimento da medula espinhal, então mielites, né. Neuromielite óptica é então essa doença autoimune que também antigamente era considerada uma variante da esclerose múltipla, né? Então, se pegar relatos, especialmente da população japonesa, tinha um subtipo de esclerose múltipla que se chamava esclerose múltipla óptico-espinhal. E hoje se sabe que esse subtipo, em geral, a maior parte das vezes, né, deveriam ser casos de NMO. Legal. E, doutor, entrando nesse quesito aí, né? Qual que é o grande diferencial da esclerose múltipla para neuromielite óptica, para ficar bem claro para o pessoal que assiste a gente? Então assim, né, acho que de um ponto de vista geral, a NMO ela cursa com surtos geralmente bem mais graves do que da esclerose múltipla, né? Então a chance de sequela depois de um primeiro surto já é muito maior. Então, se a gente pegar síndromes clínicas específicas, a neurite óptica, por exemplo, que um quinto, né, 20% das esclerose múltiplas abrem com neurite óptica, mais da metade dos pacientes vão ter neurite óptica ao longo da vida, né, em esclerose múltipla. Ela é uma neurite que é bem diferente da neurite da NMO. Então, a neurite da esclerose múltipla geralmente é uma neurite que a gente chama de típica. O que que é a neurite típica? É uma neurite típica da esclerose múltipla, que do ponto de vista clínico tem algumas coisas que chamam a atenção. E da NMO geralmente é uma neurite atípica. O que que é uma neurite atípica? Ela só é uma neurite atípica para esclerose múltipla. Pode ser NMO, pode ser MOG, pode ser uma sarcoidose, pode ser qualquer outra coisa que não é M. E tem alguns parâmetros clínicos que ajudam, né? Então, se for falar de NMO em diferença para M, uma das principais coisas que é diferente é a acuidade visual. Então,
eu sempre pego no pé dos residentes, né? Porque a gente tem que ter a acuidade visual da melhor forma possível. Então, nós somos neurologistas, não oftalmologistas, né? Eu não quero prescrever um óculos no meu paciente. Então, você tem que avaliar a melhor função do nervo óptico. Como que a gente faz isso? Eu uso na prática a tabela de Rosenbaum, porque é mais próximo, né? Você faz com 35 centímetros e meio ali, e usa um pinhole, né? E geralmente o paciente está com óculos, se o óculos estiver um pouco desatualizado ali, vale a pena fazer óculos e pinhole para você ter um parâmetro fidedigno da acuidade visual. Um dos principais erros que eu vejo na prática é, às vezes, você estabelecer como uma acuidade visual severa, gravemente comprometida, e na verdade faltou uma semiotécnica mais básica, né? E aí, qual que é o grande ponto? Por que eu estou falando tanto isso? Porque a acuidade visual, ela define se é uma neurite mais típica ou atípica. Claro que esses parâmetros, eles são. Não é um deles que caracteriza como típico ou atípico, é o conjunto da obra que você caracteriza, né? Que você define isso. Mas, em geral, é uma acuidade melhor do que 20/200, é típica da esclerose múltipla. Pior do que isso é atípica. E aí a NMO é uma que pega muito nesse ponto, né? A NMO é uma neurite muito grave, em geral, com uma acuidade visual gravemente comprometida. E a da NMO, ela se instala de uma forma subaguda, como é característica das doenças desmielinizantes, né? Mas tem que lembrar que a NMO não é uma doença primariamente desmielinizante. Ela é uma doença, ó, a aquaporina 4, ela está nos podócitos dos astrócitos, né? Então ela hoje é melhor considerada uma astrocitopatia. E se a gente lembrar os astrócitos, eles estão em íntimo contato com os vasos. Então a instalação desses sintomas da NMO pode ser muito mais aguda do que pode ser até súbita, né? Em menos de 4 horas do que é o típico de uma coisa desmielinizante. Mas em geral evolui um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto é a neurite, que em geral tende a ser muito grave. Ela pode ser bilateral, que é muito menos comum do que na esclerose múltipla ser bilateral, né? Então, ela pode ser bilateral. E do ponto de vista de imagem, tem uma coisa que ajuda bastante, que é uma neurite longitudinalmente extensa. Igual a gente usa o termo para medula, que a gente também usa neurite longitudinalmente extensa, que é mais do que 50% do comprimento do nervo óptico acometido, e acometendo quiasma, que é uma coisa que incomumente acontece na esclerose múltipla. Do ponto de vista da mielite, é mais ou menos a mesma ideia, né? Na imagem, a gente tem uma mielite transversa longitudinalmente extensa, que acomete mais do que 3 corpos vertebrais. E na EM é uma mielite curta. Então, geralmente são segmentos curtos. Na M, você tem um acometimento mais excêntrico da medula. Então, é mais póstero-lateral, lateral, que são os mais comuns. Então, dá muito sintoma sensitivo. Geralmente, até um sintoma sensitivo de mediado, que evolui ao longo de poucos dias e melhora. Na NMO é uma mielite mais central, porque é onde passa o canal central da medula, é onde está perto de canais de água. Então é uma mielite geralmente transversa, bilateral e muito grave. Então com acometimento motor muito intenso, né? Geralmente acometimento motor, sensitivo e esfincteriano. Então, pelo ponto de vista da imagem, isso ajuda. Se a gente pegar a MNMO, é, a doutora Jacqueline Palace mostrou uma coisa muito legal no Bactrins, que é a sensibilidade e especificidade de alguns achados para diferenciar NMO de EM. Se você juntar lesões periventriculares no polo temporal e no corno frontal, essa associação, ou lesões em dedos de Dawson, né? Então, lesões perivenulares, periventriculares, ou lesões justacorticais, a sensibilidade e a especificidade disso para a esclerose múltipla é muito alta. Então, essas lesões elas acontecem numa proporção bem menor em NMO. NMO pode fechar critério de McDonald para M? Pode, né? Uns 10% mais ou menos fecha critério de McDonald. Então, o critério de McDonald não para confirmar EM, né? Você tem que excluir as outras condições possivelmente causadoras. Então, a NMO pode fechar. Mas essas são dicas de imagem, assim, acho que muito grandes para pensar em NMO e não esclerose múltipla, né? Essas são as principais manifestações que poderia confundir uma com a outra. Perfeito, doutor. E aproveitando essa introdução, qual o papel dos anticorpos anti-aquaporina 4 e anti-MOG? Então, se você pegar do ponto de vista clínico, né, os critérios publicados de NMO em 2015, que provavelmente vão mudar agora no ECTRINS esse ano,
vão ser publicados novos critérios, você tem algumas manifestações clínicas que sugerem uma doença do espectro da neuromielite óptica. Então, é obrigatório ter aquaporina 4 para ter o diagnóstico de NMO? Não. Então começa por aí, né? Então, esse painel de especialistas em 2015 definiu os critérios diagnósticos para NMO, que é quando você deve suspeitar e até para fechar critério de NMO soro negativo. Bom, se você fechar esses critérios, a possibilidade, né, a probabilidade de encontrar o anticorpo anti-aquaporina 4 é de mais ou menos 70%. Então, a maior parte dos pacientes com NMO são anti-aquaporina positivo. E aí tem vários detalhes técnicos aqui que vale a pena a gente comentar mais para frente. Desses pacientes negativos, 30%, mais ou menos metade desses são MOG, né? E tem algumas dicas clínicas que podem ajudar a gente a pensar em MOG, né? Então, a primeira delas, que eu diria, geralmente o MOG, ele é uma neurite óptica, né? Especialmente falando da neurite, é uma neurite óptica bilateral e que acomete a cabeça do nervo óptico. Então, ou seja, tem edema de papila bilateral. É uma coisa que sugere, o edema de papila sugere uma neurite atípica. Esclerose múltipla, só um terço mais ou menos tem edema de papila. Então, geralmente a EM é uma neurite retrobulbar. Então, ela está lá para trás. Então, o MOG ele tem essa característica de ser bilateral, acometer o nervo óptico, e outra característica é perineurite. Então, você faz a ressonância, tem o acometimento da bainha do nervo óptico e da gordura intraconal. Então, isso caracteriza uma perineurite, e isso pode ser uma dica clínica muito grande para MOGAD, né, que seria o nome mais aceito aí, doença associada ao MOG. E uma excelente resposta à corticoterapia. Isso também é uma característica. NMO, você faz corticoide, em geral, via de regra, os pacientes não melhoram, né? O paciente melhora com plasmaférese. MOG, com um cheirinho de corticoide, em geral, tende a ter uma melhora importante, significativa. Então, tendo falado isso, essas dicas clínicas, qual que é o papel deles? A aquaporina tem um papel patogênico muito bem definido, né? Então, o grupo da doutora Wanda Leno, em 2004, estabeleceu, descobriu esses anticorpos, que eles têm uma característica interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas a aquaporina é um canal de água, né? E ela está em vários tecidos do corpo. Tá no estômago, tá no rim, tá no músculo. E por que que um paciente com NMO não tem, né, em geral, biosite, não tem uma insuficiência renal, não tem nada disso, né? É, especialmente porque a aquaporina 4 ela tem uma disposição, as partículas da aquaporina 4 diferente no sistema nervoso central, né, que chama o arranjo das partículas ortogonal, né, da aquaporina 4. E é interessante falar isso porque o complemento, que é uma das coisas que está envolvida na fisiopatologia da NMO, ele se liga, ele é ativado especialmente quando tem a ligação do anticorpo, por conta do formato dessas partículas de aquaporina, né? Dessas moléculas de aquaporina, que tem esse arranjo ortogonal. No músculo, no rim, elas geralmente não têm essa disposição. Eu até apresentei um projeto Eco, que é o projeto de terça-feira, que acabou de acabar, inclusive, né? Ali do Bactrins, que é das 7 às 8 de terça-feira, e com um paciente que abriu com um quadro de miosite. Ele fez um aumento de CPK expressivo, né? Alguns dias antes de evoluir com uma mielite longitudinalmente extensa e uma síndrome cerebral. Então, talvez seja uma dica aí em raros casos, né? Não é comum isso. E o papel dele, então, é muito bem estabelecido, da Aquaporina 4. E aí, vale a pena comentar outras coisas, já puxando um pouco para o lado de fisiopatologia e exames diagnósticos. A aquaporina 4, os anticorpos anti-aquaporina 4, eles desencadeiam uma resposta imunológica. Então, eles são produzidos por linfócitos B, eles são anticorpos, né? Então, o linfócito B está envolvido na fisiopatologia. Depois que a aquaporina 4 desencadeia um surto, né, ao desencadear um surto, a liberação intensa de interleucina 6. E aí por isso que no líquor, quando você vai investigar esse paciente, você pode ter uma pleocitose importante até, né, às vezes sugere até quadro bacteriano, com eosinófilo e com neutrófilo. Porque a interleucina 6 recruta neutrófilo e eosinófilo para o líquor. Então você vai no líquor e tem esses dois tipos de célula, que não é algo para você encontrar em EM, nem mesmo em MOGAD, né? Então a interleucina 6 está envolvida e a ligação do complemento, aí gerando um dano super destrutivo mesmo, né?
Já o MOG é um pouquinho diferente, né? Ele é um anticorpo que está sempre acreditado se estava associado à doença neurológica ou não, mas até que recentemente, uma coisa mais recente, foi bem estabelecido com algumas síndromes clínicas. Mas aí tem uns critérios novos, né, de MOGAD, para a gente definir se ele é patogênico ou não, especialmente com relação ao título do MOG. Show de bola. Você já colocou bem aí, doutor Caio, sobre a parte clínica, né, da neurite, mas assim, falando um pouquinho mais de diagnósticos, o que eu preciso para fechar mesmo e falar para o paciente que ele, muito provavelmente, ele tem a neuromielite óptica, além do que você já comentou. Os critérios eles são baseados nas síndromes clínicas, né? Então a gente tem 6 síndromes clínicas possíveis. Então a neurite e a mielite, né? Sendo que geralmente tem que ser uma neurite grave, né? Uni ou bilateral chama mais atenção, típica de NMO. É uma mielite transversa longitudinalmente extensa, que essa definição é radiológica, né? Na clínica você não consegue definir isso, mas se tiver uma mielite transversa. A gente tem uma síndrome clínica que é bastante interessante, né? Que é a síndrome da área postrema, que a área postrema é uma região, né, no assoalho do quarto ventrículo, que ela é caracteristicamente acometida porque ali não tem barreira hematoencefálica. Então fica mais fácil do anticorpo atingir essa região. E é uma região que dá muita náusea, vômito e soluços incoercíveis, né? E aí, aqui do ponto de vista clínico, como que você caracteriza uma síndrome da área postrema? Se você tem uma lesão na imagem, na ressonância, pelo menos 48 horas de sintoma você fica tranquilo. Se o paciente tem uma história dessa e vem para você daqui a alguns meses, depois de ter melhorado, você, em geral, precisa de 7 dias de sintomas para fechar esse critério diagnóstico, né? Na prática, é claro que o paciente ficou com náusea, vômitos incoercíveis, ficou rodando pronto-socorro 4, 5 dias, já te chama muita atenção. Mas para critério diagnóstico são 7 dias se você não tem lesão na neuroimagem visível, na área posterior. Depois tem as síndromes de tronco cerebral, né, que são outra possibilidade, geralmente acometendo a região periaquedutal ao redor do quarto ventrículo, já que é uma doença dependente de água, né, um canal de água, então está sempre em volta do líquor. Tem as lesões diencefálicas, que parece ser um pouquinho mais comum em crianças, e aí a manifestação clínica característica aqui a gente chama de narcolepsia sintomática, porque é uma sonolência muito importante associada à lesão hipotalâmica, né? Então, está ao redor do terceiro ventrículo. A gente tem a síndrome cerebral sintomática, que daí geralmente são lesões grandes, tumefativas, unilaterais, acometendo especialmente o trato córtico-espinhal. Para fechar o critério diagnóstico, o que que você precisa? Uma síndrome dessa com anticorpo positivo, ou se você não tem acesso ao anticorpo ou o anticorpo é negativo, você precisa ter uma síndrome muito típica da NMO, que seria a neurite, a mielite ou síndrome da área postrema, mais uma outra síndrome clínica típica, mais uma outra síndrome clínica que pode ser essa das mais típicas ou qualquer uma das outras. Então, o paciente sem anticorpo tem que ter tido neurite, mielite ou área postrema, junto com alguma outra síndrome clínica dessas que eu comentei. Perfeito, doutor. Você já colocou muito bem o diagnóstico diferencial com as outras neurites, principalmente da esclerose, né? E no que tange ao diagnóstico diferencial das mielites. Certo. Mielite é um compêndio que é muito desafiador, né? Hoje, se a gente foge de EM, de MOGAD e NMO, é uma coisa que fica difícil, né? Você já deve ter visto na Demais. prática aí. Mas eu acho que o primeiro ponto que você sempre tem que perguntar são as mielites pós-infecciosas, né, ou pós-vacinais. Então, ainda parece ter um espaço para elas, né, serem alguma doença monofásica, né? Então, a doença monofásica pode ser decorrente pós-vacinal ou pós-infeccioso. E aí entra a pergunta da Bárbara aí, que acho que talvez seja uma das mais importantes, especialmente nesses casos, porque o Dr. Din Nakahara mostrou uns dados que
mais ou menos 1 a cada 5 pacientes com aquaporina inicial negativo pode ser um falso negativo. E isso é um problemaço, né? Porque alguns estudos mais antigos mostravam que a chance de um paciente ser aquaporina negativo e vir a positivo ao longo do tempo é mais ou menos 2%, muito baixo. Então não é recomendado você ficar repetindo. Na prática, com um quadro clínico muito típico, é algo que a gente tem que pensar, mas acho que a gente comenta isso mais à frente. Com relação à mielite, então a mielite é uma mielite transversa longitudinalmente extensa, comete mais de 3 corpos vertebrais. Ah, mas o paciente chegou para mim com 10 anos depois da mielite e está com uma neurite agora, né? Eu queria saber se ele fecha critério para mielite. Agora, dá para fazer isso? Dá. Você pode usar a atrofia medular para se basear nos critérios de mielite da NMO. Então não precisa ser a mielite na fase aguda. A mielite na fase aguda, em geral, é uma mielite e tem alguns achados de imagem que chamam a atenção. Então, a primeira coisa são os spot signs. O que que é isso? São pontos que são tão hiperintensos quanto o líquor ou mais. Então, você vai no T2, o líquor é branco. Você vai na medula, tem a lesão. Dentro da lesão, tem focos de lesão que são tão brancos quanto o líquor. Isso é o Bright Spot Sign. Bright Spot Sign é muito importante, porque tem alguns estudos que colocam que a especificidade dos Bright Spot Signs é tão grande quanto a dosagem da aquaporina 4. Então, isso é um achado de imagem, assim, que não dá para esquecer. Outra coisa são lesões que geralmente elas têm um hipossinal, uma hipointensidade muito grande no centro da lesão. Porque é lesão com necrose, é lesão grave. Então, geralmente fica hipo em T1. É, chama atenção também que são mielites tumefeitas. Então, no ano retrasado, uns 3 anos atrás, a gente teve uma paciente que foi encaminhada para o HC aqui de Curitiba, que era uma suspeita de um tumor cervical, da medula cervical, e encaminharam para biópsia, e era uma NMO. Era uma lesão grande, com captação heterogênea de contraste, necrose central e tumefeita longitudinalmente extensa, e realmente com muito edema para cima e para baixo. Então, Nossa. isso é uma coisa um caso que me marcou muito, uma criancinha na época acho que ela tinha 7, 8 anos dessa mielite, então foi uma NMO pediátrica que parecia um tumor cervical, né? Então a mielite, eu acho que de características de imagem são essas, e da mielite do ponto de vista clínico e de imagem também, que geralmente essas mielites elas são cervicais, né? Então, menos de 15% das mielites de NMO são curtas. Então, menos de 3 corpos vertebrais. A maioria é longitudinalmente extensa. Só que essa longitudinalmente extensa, geralmente ela é mais cervical e ela pode se estender até a área postrema. Então, vamos dizer assim, você tem um paciente que tem uma mielite cervical e está vomitando muito. Você pode considerar duas topografias e falar ele tem NMO? Não, se a lesão da mielite cervical se estender até a área postrema. Então, do ponto de vista de critério objetivo, você não poderia falar, porque é uma mielite que vai seguindo até o canal central, até chegar lá desembocar perto do quarto ventrículo, né? E ela se estende até a área postrema. Então, você pode ter essa manifestação junto, não é muito incomum. Geralmente, as mielites, a gente fala assim, que sugerem NMO, são daquela da transição bulbo-cervical, da transição do bulbo para a medula cervical. Isso não é um local extremamente típico de EM, por exemplo. Isso é típico de NMO. Muito legal. Acho que, só complementando, desculpa te interromper, mas é o MOG também, que hoje se fala bastante, né? O MOGAD geralmente é uma mielite longitudinalmente extensa, mas pega o H medular, que faz o sinal do H medular, né? Pega a substância cinzenta seletivamente na medula e pode acometer o cone, que são locais que isoladamente são menos comuns de acontecer em NMO, mas pode também, né? A NMO pode acometer o cone? Pode acometer, mas geralmente é de uma melite longitudinalmente extensa que chega até o cone, né? Que seria, tem um Pearce and Oysters da Neurology, que eles colocam como holocord, né? Então, uma mielite pegando uma medula inteira, né? Então, eu já vi casos assim, pegando medula desde a cervical até o cone, pegando uma mielite longitudinalmente extensa. Perfeito. Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre tratamento, né? Então, chegou esse paciente no pronto-socorro, né? Fase aguda da doença. Qual que seria o tratamento?
Aí tem dois pontos, né? Eu acho que são interessantes, porque a grande parte dos pacientes vai estar no primeiro surto, né? E o anticorpo vai demorar para sair. E aí, o que que você vai fazer, né? Eu acho que do ponto de vista prático, se o paciente tem um diagnóstico, isso encurta o tempo dele receber o tratamento, né? Especialmente porque ele já vai estar acompanhando um centro especializado. Agora, imagine um cara com uma mielite nova que está numa UPA do interior e precisa chegar para um tratamento mais especializado. É complicado, demora mais tempo, né? É, então, eu acho que, do ponto de vista prático do tratamento, todos os pacientes começam com a corticoterapia, né? Então, vai começar com uma pulsoterapia, com 1 grama de metilpred. A gente, geralmente, é de 5 dias que faz. Você faz a pulsoterapia e avalia, né? Antes da pulso, obviamente, você vai ter que excluir uma infecção, alguma coisa assim, né? Porque tem números diagnósticos diferenciais. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, você faz exames de sangue, você faz uma neuroimagem assim que possível, né? E faz uma punção lombar, né? Então, essa seria a investigação. Você faz a investigação com bandas oligoclonais no líquor e vê a celularidade com o diferencial. Você excluiu, as infecções que tem várias infecções de diagnóstico diferencial. Então, na minha residência, por exemplo, a gente teve um caso que foi uma mielite longitudinalmente extensa por sífilis. Então, você não vai oferecer uma imunoterapia para esse caso, e é um exame de sangue que, em geral, é para ser mais rápido, né? Então, o tratamento de base é o corticoide, mas NMO, via de regra, não responde à pulsoterapia. Então, é um paciente que você pulsa e tem que deixar corticoide 1 mg quilo para alta hospitalar. Porque é um paciente, você não vai tirar o corticoide, não vai pulsar e deixar ele sem nada. Você pulsa e deixa o corticoide. Quando você suspeita de NMO. Em mielites graves, essa é a regra. Em EM, essa não é regra, né? Tem serviço que às vezes faz desmame, mas em EM você pulsa e acabou. Só que você deve considerar a plasmaférese precocemente nesses casos, porque isso muda o desfecho do paciente. Então, tem um estudo é, que é o Dr. Kim, que que publica muito de NMO, que basicamente, se você fizer dentro de 3 dias a plasmaférese, a chance de recuperação completa em NMO passa de 50%. Se você posterga a plasmaférese em mais de 3 semanas, essa chance de recuperação completa começa a diminuir cada vez e diminui a menos do que 5%, se for feita além de 3 semanas. Então, a plasmaférese precoce muda. Então, a gente tem até um protocolo de uma instituição brasileira, né, do IANS, foi publicado na Arquivos de Neuropsiquiatria, recomendando ser feita a plasmaférese de forma bem precoce nos casos. É uma coisa que até ajuda do ponto de vista, essa publicação, do ponto de vista para conseguir a plasmaférese, né, institucional. Perfeito, doutor. E como você comentou muito bem da fase aguda, né? Inclusive de deixar o corticoide e o tratamento preventivo. A gente sabe que tem muita coisa, muito anticorpo, né? Muita coisa nova. Quais são as atuais recomendações para a prevenção de surtos nesse contexto? Depende muito do que é vida real e o que a gente, né, tem na prática, assim, né? Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem disponível, cada estado meio que varia, né? Então, por exemplo, no Paraná, com um CID de NMO, a gente tem azatioprina liberada, por exemplo. Então, do ponto de vista prático, o que que a gente tem? A gente tem imunossupressores orais, corticoide e os biológicos. Então, são essas linhas de tratamento. O corticoide, geralmente a gente deixa por alguns meses depois, ou pelo menos semanas, né, depois de um surto inicial, até o imunossupressor estar fazendo um efeito adequado para que você consiga desmamar o corticoide e tirar os efeitos colaterais. Então, o corticoide você deixa 1 mg quilo e vai desmamando ao longo do tempo. Se você for fazer um imunossupressor, quais que você pode usar? Então, aí depende. Pode ser azatioprina, pode ser micofenolato, pode ser metotrexate. Todas essas terapias são off-label, né? E isso é um problema, e a eficácia delas é menor. Se você passar para os biológicos, a gente tem o rituximab, que também é off-label para NMO. Então, o rituximab é uma terapia anti-CD20, que é feita infusional a cada 6 meses, depois de uma dose de ataque, e a eficácia dele tende a ser melhor, né, do que os imunossupressores clássicos, via oral.
E aí vem as terapias aprovadas para NMO, as on-label, né? E aí foi muito bom, né? Desde o ano passado, retrasado, que essas terapias saíram com eficácia muito alta. Então eu comentei lá no começo que a fisiopatologia de NMO envolve linfócito B para a produção de anticorpo. Então a gente tem os anti-CD19, que é o inebilizumab. Nada mais é do que como se fosse, entre aspas, um rituximab de espectro expandido, né? Então, o rituximab pega uma faixa de linfócitos T, na fase de maturação do linfócito B, tem vários, né, células lá. E aí o rituximab age numa faixa mais estreita. O inebilizumab amplia um pouco essa faixa e você consegue atingir um maior número de linfócitos B ao longo da sua maturação. Ele tem uma eficácia alta e foi aprovado para o tratamento de NMO anti-aquaporina positivo. Então, tudo que eu falar aqui é para aquaporina positivo, né? O paciente tem, não é para soro negativo. Eu falei também que a interleucina 6 é liberada, recruta muitos tipos celulares, etc., está envolvida na inflamação do NMO. Então, a gente tem um anti-IL6, que é o satralizumab. E aí o ponto do satralizumab, acho que interessante, é porque ele é o único aprovado na faixa etária pediátrica. Então, a partir de 12 anos de idade, pode-se usar o satralizumab. O inebilizumab a partir dos 18. E tem as terapias anticomplemento, né, que é o aprovado, tem o eculizumab e o ravulizumab. O eculizumab, ele é o irmão mais velho do ravulizumab. Então, o ravulizumab é a evolução do eculizumab. O eculizumab ele era feito infusional de 2 em 2 semanas, e aí eles mudaram dois aminoácidos, né, duas sequências ali do anticorpo monoclonal, ele virou o ravulizumab e agora ele dura a cada 2 meses, é infusão. Então, dá uma posologia melhor, né? E as terapias anticomplemento. Então, dessas, todas são muito eficazes, né? O satralizumab e o nebilizumab em torno de 70, 80% em chance de reduzir surto pelos estudos pivotais. E o ravulizumab, ele tem uma eficácia ali que se diz 98, 99%, mas é esse o cálculo meio estatístico, né? Porque desde o paciente que entrou no estudo até agora são 0 surtos, né? Então nenhum paciente com o ravulizumab teve surto até hoje, desde o início do estudo. E de quanto a cada um deles tem as suas peculiaridades, tem as suas indicações, e quando a gente pensa especificamente quando usar, mas perfil de segurança, tudo, e aí é muito caso a caso, né? E a gente vai ter duas coisas recentes para que a gente está esperando muito, que é um protocolo brasileiro para tratamento disso. Então, o PCDT, PNMO, está em elaboração, em fase final. E o consenso de especialistas também tá para ser publicado também. Então, são duas coisas que a gente vai ter mais dados para isso, para falar, ó, vai ter isso liberado no Brasil para ser feito, o que se recomenda no Brasil para ser feito. Mas, em geral, hoje, a gente vê um caso de NMO, a gente tende a ter uma preferência maior pelos biológicos, pela eficácia maior. E comparando até com a esclerose múltipla, que a gente tem muita questão da falha terapêutica, né? Mudança de tipos de medicação para a linha, primeira linha, segunda linha. Como que funciona essa questão dentro da neuromielite? É uma doença que costuma falhar muito com a terapêutica mais comum na prática? O Dr. Jin Nakahara mostrou uns dados do Japão de 2020 que mais de 97% dos pacientes, né, na época que não tinha outras terapias aprovadas, usavam ou corticoide isolado ou imunossupressor isolado, e a maioria com um imunossupressor convencional e prednisona. Então, tinha um dado lá de mais de 97% dos pacientes com esse tipo de terapia. E menos de 50% adquiriu um relapse free, né? Então ficou sem surtos durante o segmento. Então é comum falhar com azatioprina, é uma coisa que a eficácia é bem mais baixa, é bem mais baixa. Então se considera, ele depende do estudo que você olha, mas esses imunossupressores orais ali uma eficácia em torno de 50, 60%, né? O rituximab subiria para 70, 80%. Ah, perfeito. Bom, aproveitando aí que o doutor já explorou muito bem a questão do tratamento e a prevenção, vamos começar então a falar das principais novidades do Bactris. Vamos começar em relação às drogas. O que tem de novo em pesquisa? O que tem para chegar?
Então, para NMO, basicamente, esses são os aprovados, foi o que mais foi falado, né? Agora, de medicações em estudo, tem algumas outras coisas. Então, tem, por exemplo, terapia anticomplemento subcutânea, que estão recrutando no Brasil, que é o Zilucoplan. Ele é uma terapia anticomplemento, anti-C5 também, mas ao invés de ser em EV, ele é subcutâneo. Tem estudo, alguns relatos até com CAR-T-cell para NMO, especialmente tudo para tratamento preventivo, né? Fase aguda não mudou muita coisa. O que Uhum. tem de dado mais novo, assim, de fase aguda, em que alguns grupos advogam, é que o complemento, ele é ativado muito precocemente, né? E ele leva a muito dano celular e necrose associado à aquaporina 4. Então, o que algumas pessoas dizem, nada on-label para isso, é que se um paciente tem um surto de anemia muito grave, você faz pulso, plasma, o ideal, assim, né, uma coisa muito boa de se ter é você ter um anticomplemento logo na sequência, para limpar, né, para evitar a ativação do restante complemento e siga com essa lesão mais grave. Porque o ravulizumab, por exemplo, ele age muito rápido. Então, fazer pulso plasma e no dia seguinte já fazer o ravulizumab, né, na sequência da plasmaférese, talvez seja uma coisa boa para tentar evitar essa ativação de complemento. Nada comprovado, nada Legal. on-label para isso, mas é um insight assim de mecanismo de ação da medicação que é muito rápido e a fisiopatologia do surto mesmo. Doutor, uma dúvida mais pessoal minha. Eu vi bastante falar sobre Carticel no Congresso Paulista. Qual que é a ideia desses medicamentos que atuam, né, nesse sentido? O CAR-T-cell nada mais é do que você tentar reprogramar, programar uma célula para atacar um outro tipo celular específico feito, né, através das células do próprio paciente. Então, é um processo que é muito caro, né? A maioria está em estudo. Então, tem um monte de estudo, tem para EM, tem para miastenia, tem para aqui no Brasil, talvez vai ter um centro para stiff person, né? Então, para uma síndrome anti-GAD. E para NMO, a ideia é que você ataque seletivamente alguns tipos celulares. Então, por exemplo, para NMO seria um CAR-T-cell voltado especialmente para linfócitos B CD19, né? E em algumas doenças a eficácia tem surpreendido, né? Por isso é uma terapia que começou com neoplasias hematológicas, né? E que hoje está crescendo muito para o lado da autoimune mesmo. Muito legal. Ah, legal. Doutor, e alguma novidade do Bactris, assim, que no seu ponto de vista chamou a atenção? Eu acho que eu falaria dos testes diagnósticos, né? Isso é uma coisa que na prática eu acho que é o que mais muda, assim, né? Então, a detecção da aquaporina pode ser feita por alguns métodos, né? Hoje você vai falar de neuroimuno, você não tem mais que falar positivo ou negativo, você tem que saber qual anticorpo que foi, qual foi o método e qual foi o título, né? Isso para miastenia, para NMO, para MOGAD, para qualquer doença neuroimunológica que você vai avaliar. Então, quando a gente pensa em aquaporina, tem alguns métodos. Então, você tem que ver isso quando você pede. Você pede anticorpo anti-aquaporina 4. Qual o método? Tem o ELISA, que é o com a sensibilidade menor. Alguns laboratórios ainda fazem o TBA, né, que é um ensaio baseado no tecido, né? Então tem que olhar qual que foi o método, porque esse é o menor de todos, né? Em aquaporina é o menor. Diferente de encefalite autoimune, que esse é o que a gente gosta muito por ter uma sensibilidade muito alta. Mas em geral, o TBA para aquaporina 4, que é o ensaio baseado em tecido, ele não tem uma sensibilidade alta, pode chegar mais ou menos a 50%. Aí a gente passa para os ensaios para o ELISA, que é um pouco mais antigo, e a sensibilidade dele é uns 60% também, então ele é um pouquinho menor, menor do que os outros, é um pouco maior que o TBA, mas menor do que os outros que são recomendados hoje, que são os ensaios baseados em célula, né? Que são os CBAs. Então, hoje, quando pedir, a gente tem disponível hoje, né, em muitos lugares do Brasil, vários laboratórios fazem e o CBA. Só que aí surgiu uma novidade lá, né? Que é uma coisa que já vinha sendo falada. O CBA, ele pode ser feito por kit comercial, que é o CBA de células fixas, ou pode ser um método
que é um pouco mais complexo, mais caro, que é o CBA de células vivas. Então, o CBA de células fixas, aí tem outras coisas. O CBA de célula fixa pode ser lido por imunofluorescência, pode ser lido por citometria de fluxo, o das células vivas também. Mas, em geral, o que acho que poderia ficar de forma prática. CBA de células fixas tem uma sensibilidade menor do que o de células vivas. Alguns estudos de algumas instituições mostram que eles são muito semelhantes, mas em geral o CBA de células fixas é menos de 70% a sensibilidade, os células fixas pode chegar a 77, 78%, que foi um dado que mostraram no congresso, em duas aulas isso, né? Na aula da doutora Jacqueline Palace e do Jim Nakahara. Eles atentaram para isso. Então, antigamente se falava, não vale a pena repetir porque a chance é muito baixa. Talvez você trocar de método num quadro suspeito vale a pena. E um erro muito comum na prática é fazer aquaporina no líquor, né? Aquaporina e MOG é no sangue. Não se faz no líquor em casos. Suspeitei de um caso típico de NMO, Mogad. Você não vai fazer no líquor, você faz sempre essa dosagem de aquaporina no sangue, né? O MOG, em alguns casos muito selecionados, talvez valha a pena fazer no líquor, mas via de regra, os dois são no sangue. O MOG também por CBA, né? Ideal também antes do pulso, né, doutor? Deixar Com uma certeza. armazenada, né? Com certeza. Hoje, neuroimuno, pensou em encefalite autoimune, pensou em NMO, pensou em alguma coisa que você precise de métodos laboratoriais para detecção de anticorpos, sempre vale a pena você pegar e dosar, coletar amostras de sangue antes de qualquer imunoterapia. Porque pode cair os níveis de aquaporina pós, pulso, menos, né? Bem menos pós-pulso, mas depois de plasmaférese, aí sim, isso pode ter um impacto e perder um diagnóstico por conta disso. Tem a pergunta da Bárbara que antimog também é indicado por CBA? Oi, Bárbara, obrigado pela pergunta. Sim, o anti-MOG tem que ser por CBA também, e o CBA também tem essa diferença de células fixas e células vivas. Então, alguns grupos têm comentado que o CBA de células vivas parece ser é, bem mais sensível do que o de células fixas, né? O problema maior aqui é o custo, né? É o custo, com certeza. Acho que é mais ou menos isso da dosagem dos anticorpos, né? E Isso eu acho ia... que é outra coisa interessante também, desculpa te interromper, mas Não, eu ia só perguntar disso também, doutor. Esse custo é muito significativo? Do fixa para viva no CBA? depende se é Aquaporina ou MOG, né? O MOG tem um custo bem alto, assim, geralmente passa de R$ 5.000 o MOG por células vivas. Da Aquaporina é menos, né? Porque daí ele é um CBA de células vivas, lido por fax. Acredito que alguns lugares consiga por 1.000, R$ 2.000. Aí em O Curitiba que tem esse acesso, doutor? a gente no INC aqui, a gente tem um contrato com o Hospital de São Paulo, a gente manda amostras para lá, né, para o Einstein, e Uhum. lá eles têm essa disponibilidade. Então a gente tem um embarque, é, direto tem embarque aqui, né, não é muito fixo, mas para MOG, aquaporina, neurofilamento, GFAP, índice kappa, esses testes mais especializados. Uhum. Outra coisa acho que interessante se vale a pena repetir o aquaporina depois de seguir, né? É, Se o paciente está positivo. bem Tipo, colocado. o paciente tem aquaporina positivo, está fechado o diagnóstico, preciso repetir lá na frente? Em geral, não, né? Porque os níveis de aquaporina podem cair, o paciente pode ter surtos mesmo com aquaporina negativo. Então, acho que repetir as dosagens, em geral, não faz você pensar que ele vai entrar em atividade ou não, né? Então, não ajuda. E sempre pediu o BOC. Sempre pedi o BOC, eu acho que especialmente para quando está no início, para pensar em diagnósticos diferenciais, né? Uhum. A presença de bandas oligoclonais exclusiva no líquor em NMO é muito menor do que EM, né? Então, mais ou menos uns 10, 20% das NMOs têm bandas, e EM, depende da população que você usa ali, mas mais de 70% tem presença de bandas, né? A clínica Ah, é muito legal. alta nesse caso. Ah, com certeza, com certeza. E na prática de vocês aí, doutor, que tem um volume grande de pacientes, vocês acompanham bastante paciente soro negativo com anticoapolina 4 no ambulatório? Eu não diria tanto, porque, por exemplo, aqui no Sul a gente tem.
uma prevalência maior de EMs que de NMO, e no norte e nordeste tem muita NMO, né? Mas acaba concentrando muitos casos aqui para nós, por ser né, um ambulatório especializado e tal. E eu, particularmente, tenho alguns pacientes soronegativos, alguns são bastante complicado o manejo, né? Inclusive, isso é uma novidade do Bactrix também. Então, teve um pôster que foi apresentado recente, que o grupo brasileiro participou também. A doutora Samira Apóstolos de São Paulo, o grupo do HC, o grupo, né, de BH, que foi um estudo multicêntrico para avaliar o tratamento, a eficácia dos tratamentos para NMO duplo soro negativo. Então, duplo soro negativo é aquaporina e MOG negativo, que fecham critérios para NMO. E aparentemente teve uma tendência de melhor resposta com o rituximab em relação aos imunossupressores habituais. Então, tem até publicado na Neurology isso já como um pôster, né? Então, na revista da Academia Americana, que talvez o rituximab seja mais eficaz nesses casos. Agora, é difícil, né? Eu tenho uma paciente que, por exemplo, que ela fazia uso de rituximab, já teve algumas mielites e neurites, ela fazia uso de rituximab, falhou, eu deixei rituximab mais azathioprina, e depois de um surto em desmame de corticoide, passando de 15 para 10 miligramas, ela faz uma neurite bilateral. Aí com rituximab, azathioprina e prednisona, né? Para onde ir Nossa. nesses casos? Então, outra novidade do Bectrin é que talvez o satralizumab seja uma opção associada a um imunossupressor. Então, o satralizumab tem dados de eficácia e segurança em pacientes duplos soronegativos, e, a doutora Jacqueline Palace mostrou isso, e talvez seja uma opção para os pacientes duplos soronegativos que falhem com o rituximab, né? Então, casos complexos, né? Que a gente não entende muito bem ainda, apesar de repetir a aquaporina uma, duas, três vezes, vem tudo negativo, né? E MOG também. Interessante. É. Outra, sei lá, lembrei de. Posso falar ainda? Não sei se Claro. pode, Claro. né? Outra coisa interessante de lembrar é fazer na avaliação. A gente tem um protocolo aqui, a gente chama de desmelinizante, né? Que é fazer todos os anticorpos, sorologias, tudo logo na suspeita de uma doença desmelinizante, autoimune, neurológica. E vale a pena lembrar que anemiose geralmente vem acompanhada de pode vir acompanhada de três doenças, né? Que é lúpus, Sjögren e miastenia. Então, às vezes, os pacientes têm abre mais do que uma doença. Então, recentemente tive um caso de uma mielite é, longitudinalmente extensa aqui com um surto diencefálico numa paciente adulta, né? Por volta dos 35 anos, que ela teve um quadro característico de NMO e com aquaporina positivo, mas veio com o anti-Ro estourado, né? E acabou, tinha uma síndrome SICA e acabou fechando o diagnóstico para Sjögren junto, né? Então chegou com uma coisa e saiu com dois diagnósticos, né? Nossa. Neuroimuno sendo neuroimuno, né, doutor? Geralmente as coisas vêm acompanhadas, né? É, e aí? O pessoal mandou uma pergunta aqui. Tem algum outro ponto que você acha importante lembrar? Alguma mensagem assim para o pessoal que assistir a live tem que sair com isso em mente? Cara, eu acho que a história, né, é o que tem que prevalecer aí, né? Porque a anamnese, o exame neurológico desses casos são muito chamativos, né, de anemia. Então, hoje não dá para você ver uma mielite, paciente paraplégico, e falar e pensar que é uma EM na sua primeira opção, né? Então, hoje tem essa doença mais recentemente descrita aí, e reconhecimento e o tratamento precoce fazem muita diferença, né? Então, acho que esses seriam os principais pontos aí. Não digo nem o tratamento a longo prazo, que é algo que com certeza muda, né? Tem estudos de história natural de NMO, que antigamente não tinha tratamentos direcionados, que a mortalidade desses pacientes pode chegar a um terço. E chega, não sei se vocês sabiam dessa informação, mas é uma coisa que às vezes vale a pena, né? Você
sempre tá na sua orelha, porque, né, ó, sempre tá na sua cabeça essa informação, porque um terço dos pacientes podem morrer e por insuficiência respiratória, por causa da mielite acometendo a bulbo cervical, né? Então, eu lembro do meu primeiro caso de NMO, foi no meu R2, logo que eu entrei na enfermaria, lá em São Paulo, e era uma paciente de 20 e poucos anos, né? Ela estava noiva, ia casar, e ela abriu um quadro de uma mielite transversa longitudinalmente extensa e uma neurite bilateral. Só que foram surtos sequenciais ao longo de poucos meses, só que ela chegou no hospital tetraplégica, cega, com traqueostomizada e gastrostomizada, né? Meu Então, Nossa. é um quadro que foi com certeza um dos que mais me marcou. E que ela fez, né, inúmeros pulsos, não respondia, e ela foi encaminhada de uma cidade, acho que foi de Santos para São Paulo, e ela foi para encaminhar para fazer a plasmaférese, ou alguma outra cidade do interior de São Paulo. E foi um caso que chamou muito a atenção, né? E ela melhorou muito depois do tratamento, assim, né? Mas não foi um tratamento que melhorou e lá saiu da plasmaférese bem, não. Depois de alguns anos, né, de tratamento sem surtos e muita reabilitação, ela conseguiu ter uma melhora significativa. Ah, bacana. Bom, acho que nenhuma pergunta mais aí, né, Felipe? aqui para mim não. A gente vai agradecer o Dr. Caio por ter. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, ter disponibilizado aí uma hora para conversar com a gente. E agradecer também, doutor, até pelo contato que a gente teve, né? A gente viu, a gente sabe do seu nível técnico, né? Preceptor do HC, um dos maiores hospitais aí do Paraná. E a gente fica muito feliz de poder contar com você numa live dessa, que a gente aprendeu muito, cara. Muito bacana mesmo. Valeu, obrigado pelo convite e fico à disposição aí. Quando precisar, só chamar. Queria agradecer também ao Dr. Caio, o pessoal que assistiu a gente, que acompanhou. É, até a próxima. Logo mais também teremos novidades sobre a próxima live. Sigam também o Dr. Caio no Instagram, que sempre tem novidade lá dos congressos e tudo mais. E mais uma vez, muito obrigado, doutor. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço, até a próxima.